Olá, o Ciência é Tudo está no ar, trazendo para você muita informação e conteúdos sobre ciência, tecnologia e inovação. E nesse episódio vamos ver os últimos relatórios sobre as mudanças climáticas, que contou com a participação de cientistas brasileiros. Você vai ver também uma pesquisa que mostra a casca de ovo como um potente fertilizante ecológico. Vamos conhecer o Centro de Projetos e Inovação do INPA. Ele contribui com a transferência de tecnologia matemática e capacitação de profissionais de alto nível para a indústria nacional. E tem ainda uma matéria sobre um estudo publicado por pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que propõe um plano de recuperação econômica verde para o Brasil. Tudo isso e muito mais no Ciência é Tudo. Então, vem comigo nessa viagem pelo conhecimento. Cientistas brasileiros participaram de um relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. O relatório do IPCC apresenta dados e análises em escala global e regional sobre os impactos já observados relacionados ao clima e também às projeções e os riscos no curto, médio e longo prazos no planeta. Terra, rica em biodiversidade, oceanos, vida. Um planeta com várias paisagens, diferentes temperaturas. Tanto que pode variar de 40 graus a 50 graus negativos de um continente para o outro. Mas o que significa aumentar a temperatura média de todo o globo terrestre? Derretimento das geleiras e subida dos níveis das águas. Ondas de calor, alagamentos e incêndios. Extinção de espécies. De acordo com o último relatório divulgado pelo IPCC, painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o aquecimento pode tornar a vida no planeta um enorme desafio. Isso não é ficção ou exagero. É o que a ciência nos diz que resultará de nossas atuais políticas energéticas. Estamos a caminho de um aquecimento global de mais do dobro do limite de 1,5 graus acordado em Paris. Esta é uma emergência climática. Cientistas do clima alertam que já estamos perigosamente perto de pontos de inflexão que podem levar a impactos climáticos em cascata e irreversíveis. Entre os elementos que contribuem para a elevação do termômetro da Terra estão os gases de efeito estufa. E é aí que pesquisadores de 65 países, incluindo o Brasil, alertam. As emissões nos anos de 2010 a 2019 foram as mais altas da história. O reflexo pode chegar para toda a Terra, mas cada região sentirá de uma forma específica. Como seria para o Brasil? E os últimos dados, de fato, têm mostrado que existe motivo para nos preocuparmos, existe motivo para que nós comecemos a estrategicamente, de forma prioritária, avaliar que passos deverão ser dados, né? Então, foi estudado, por exemplo, no âmbito da 4ª Comunicação Nacional, que se para o mundo o aquecimento vai se dar na ordem de 1,5, por exemplo, para o Brasil esse aquecimento vai ser um pouco mais intenso. Então, isso nos coloca numa situação um pouco mais desafiadora do que a média global, né, do ponto de vista de aquecimento da temperatura na superfície da Terra. E isso tem um impacto direto, né, em questões como segurança hídrica, por exemplo, né, todo o ciclo de evapotranspiração é alterado. Então, vai chover menos em grande parte do território nacional, vai passar a chover mais na parte sul do território nacional, e essas chuvas maiores vão ser intensas de tal forma que serão chuvas que não vão resolver problemas, elas vão trazer outros problemas, como alagamento em centros urbanos, por exemplo, né? Impactos em questões relacionadas à segurança hídrica, né? Grande parte da nossa energia é resultado de hidrelétricas, então
haverá um impacto também do ponto de vista energético, haverá um impacto também do ponto de vista alimentar, na medida em que o nosso agronegócio depende naturalmente das condições climáticas, né? Precipitações, chuvas, temperatura, enfim. Então, nesse contexto, o que a gente vem fazendo é estudar os impactos e avaliar as medidas que devem ser implementadas, né? Para que esses impactos sejam os menores possíveis. Uma frente de atuação é reduzir as suas emissões de gases de efeito estufa, então a gente tem que implementar tecnologias de baixo carbono de uma forma geral, ou evitar que as nossas emissões continuem subindo, e um outro esforço vem no sentido de lidar com alterações climáticas que já estão presentes. Mas se por um lado existe este alerta, por outro, cientistas são unânimes em dizer: a hora de agir é agora. As emissões ainda podem ser reduzidas para limitar o aquecimento a no máximo 1,5 graus. Como? Uma das propostas é aumentar o acesso da população a energias renováveis em lugar dos combustíveis fósseis, entre outras ações. Por exemplo, diminuição da dependência de combustíveis fósseis é um. Então o Brasil poderia e deveria investir em fontes renováveis, eólica e solar fotovoltaica, por exemplo, né? Isso já seria um bom passo a ser dado pelo Brasil. Outros passos que poderiam contribuir: combate ao desmatamento, naturalmente, porque quando se desmata, né, aquele carbono da biomassa está sendo emitido para a atmosfera. Iniciativas de reflorestamento, recuperação da cobertura vegetal, porque dessa maneira a gente consegue capturar o carbono da atmosfera, remover o carbono da atmosfera. São passos importantes também. Algumas práticas na agricultura, por exemplo, a recuperação de pastagens degradadas, ou então integração lavoura-pecuária-florestas, que são passos que já estão sendo estudados pelo governo, né? Também tem uma contribuição importante. Do ponto de vista de investimentos em novos desenvolvimentos tecnológicos, questões relacionadas à energia vão ser muito importantes, armazenamento de energia, ou mesmo remoção de dióxido de carbono da atmosfera e armazenamento, de tal forma que a gente consiga compensar essas emissões, né? Ou mesmo um instrumento de mercado, implementar no Brasil um instrumento de mercado que consiga efetivamente reduzir as emissões de gases de efeito estufa da iniciativa privada, das empresas, sem comprometer a competitividade das empresas, teria também um papel importante. Então, são diversas as iniciativas que deveriam ser implementadas, políticas públicas, para compor esse conjunto de ações que, de fato, levariam o Brasil a chegar em 2050 cumprindo com o compromisso posto pela última NDC. Você sabia que a cada ano estima-se que sejam produzidas quase 6 milhões de toneladas de cascas de ovos no mundo? Dar uma destinação adequada a este material rico em cálcio é a ideia por trás de um projeto desenvolvido na Universidade Federal do Paraná. O resultado é um fertilizante que, além de reaproveitamento do material, demonstrou ter vantagens para a produção agrícola e para o meio ambiente. O ovo é um dos alimentos mais consumidos em todo o mundo e milhões de toneladas de cascas de ovos são descartadas anualmente. Pensando no reaproveitamento de rejeitos industriais, um pesquisador brasileiro desenvolveu um fertilizante ecológico inteligente à base de casca de ovo, que pode substituir de forma barata os fertilizantes químicos importados. O projeto foi elaborado pelo cientista Roger Borges sob orientação do professor Fernando Weipich no LACMA, Laboratório de Química de Materiais Avançados da Universidade Federal do Paraná. Esse trabalho ele surgiu durante o desenvolvimento do meu doutorado. Ele não faz parte da minha tese, mas foi no final do doutorado que eu comecei alguns testes envolvendo esse trabalho. E ele surgiu da ideia do trabalho que a gente tinha realizado com a telha de amianto.
a telha de amianto, né, a composição dela é o fibrocimento, e esse material, né, esse composto, ele tem como um dos componentes principais o carbonato de cálcio, que também é um dos principais componentes da casca de ovos. Então, por analogia, a gente acreditou que iria funcionar também com a casca de ovos. A principal novidade desse projeto é que utiliza-se uma reação chamada mecanoquímica, onde um rejeito industrial, como fonte especificamente nesse caso de cálcio, como a casca de ovo, é misturado com outro fertilizante que tem fonte de fósforo e de potássio, que é solúvel. Mistura-se os dois dentro de um moinho, nós conhecemos como moinho de bolas de alta energia, e essa mistura é simplesmente triturada a altas velocidades, transformando esses dois produtos num terceiro produto que tem as características desejadas de liberação dos 3 nutrientes, no caso cálcio, fósforo e potássio, de forma lenta e gradativa para o desenvolvimento de plantas de ciclo curto ou ciclo longo. Então, por exemplo, tem indústrias de produção de alimentos que tem uma grande quantidade acumulada, né, no mesmo lugar desse tipo de resíduo, ou por exemplo, até mesmo as indústrias de produção de ovos em pó, né, também vai ter uma grande quantidade de cascas de ovos que poderiam ser utilizadas. Atualmente, provavelmente elas são descartadas, né, no lixo comum, e poderia se tornar uma matéria-prima para uma nova linha de produção, né, a produção de um fertilizante ecológico, um fertilizante com características melhores, né, do que um fertilizante convencional. Fertilizantes convencionais solúveis são aplicados à planta e existe um overloading, ou seja, uma carga bastante grande de nutrientes para a planta nesse momento. Durante o desenvolvimento da planta, esses nutrientes podem ter sido eliminados através de um processo de lixiviação ou simplesmente lavagem, e a planta então passa a sofrer de escassez desses nutrientes. A principal vantagem, acho, comparando o produto comercial, os produtos convencionais e desse tipo de material, né, esse é um exemplo, mas existem outros tipos de fertilizante de liberação lenta, que a gente chama de fertilizante ecológico, é que ele vai ser, né, disponibilizado de uma maneira mais lenta para a planta quando a gente aplica ele no solo. Isso significa que ele vai ficar em camadas do solo que as raízes alcançam. Então, o que acontece, o principal problema de fertilizantes convencionais, a maioria deles pelo menos, é de que quando a gente aplica no solo, aí chove, uma grande parte dele vai acabar permeando, vai acabar entrando em camadas mais profundas do solo. E aí não tem as raízes das plantas para que consiga absorver. Isso acaba dificultando esse processo, né, de coleta desses fertilizantes pelas plantas. Os fertilizantes de liberação lenta e controlada, que são ditos fertilizantes inteligentes, pode-se fazer alusão, por exemplo, a um animal em que se fornece alimentação, né? Fornece-se alimentação durante o dia, a panela cheia, né? Então o animal vai comer à vontade, e depois à tarde ele vai passar fome porque o dono esqueceu de alimentá-lo. Esquecendo de alimentá-lo durante alguns dias, ele vai ficar passando fome, né? Inventou-se então os alimentadores. Aqueles alimentadores são automáticos que disponibilizam o alimento para os animais assim que eles demandarem. Se tiverem fome, eles vão lá e vão comer. Exatamente o mesmo processo ocorre com as plantas. Mas nós gostaríamos agora, né, principalmente devido à atual demanda, né, de novos fertilizantes, de fertilizantes mais inteligentes, de dar continuidade, e essa continuação do projeto seria estudos em casas de vegetação, testes em campo, né, estudos simulados, nada mais são do que estufas, onde a gente faz estudos um pouco mais controlados, mas ainda imitando muito bem o que aconteceria numa lavoura convencional, né, para a gente ter uma resposta, para a gente ter uma resposta mais efetiva de como isso funcionaria na planta. A gente sabe que ele funciona muito bem como fertilizante, mas o quanto corresponde isso em números, por exemplo, de produção, certo? Então essa seria a sequência do projeto. Obviamente que se tivesse alguma indústria, né, interessada em desenvolver um projeto piloto, né, seria extremamente interessante. E não saia daí, sabe por quê? Depois do intervalo a gente volta com mais ciência, tecnologia e inovação. O Ciência é Tudo volta já já.
Estamos de volta com Ciência Tudo, a sua revista semanal sobre ciência, tecnologia e inovação. Com o objetivo de contribuir para a transferência de tecnologia matemática e a capacitação de profissionais de alto nível para a indústria nacional, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada oferece às empresas brasileiras o Centro de Projetos e Inovação INPA, contribuindo para a resolução de problemas concretos que utilizam as ciências matemáticas. O Instituto de Matemática Pura e Aplicada, organização social do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, criou o Centro de Projetos e Inovação INPA, o Centro-Pi, para aumentar sua atuação na sociedade, contribuindo com a aplicação da matemática no setor produtivo. O INPA vem buscando já há bastante tempo instrumentos para fazer progredir a aplicação da matemática na vida real e, em particular, na atividade econômica. O Centro-Pi foi o resultado de um processo de meditação sobre a melhor maneira de alcançar esse objetivo, que passa também por capacitar pessoas para aplicar o conhecimento matemático na atividade econômica. E por fazer a transferência de tecnologia ligada à matemática dentro das portas da academia para dentro das empresas. Nós temos realizado no Centro-Pi projetos com diferentes setores de atividades de natureza muito diferentes. Temos um projeto muito legal que nós realizamos com a empresa DASA da área médica, voltado para o uso de inteligência artificial em diagnóstico por imagem. Você analisa as imagens que são feitas nos exames pré-natais e o nosso algoritmo avalia a quantidade de líquido amniótico presente. A quantidade de líquido amniótico é um parâmetro fundamental para os médicos avaliarem a saúde, o sucesso da gestação. Isso agora pode ser feito por meio do nosso algoritmo, que tem uma taxa de confiabilidade superior a 90%, e pode ser feito muito rápido. E nós temos também desenvolvemos um projeto com a empresa Vale na área de mineração, o uso de métodos de geoestatística e inteligência artificial para avaliar a viabilidade econômica de jazidas de minério. Nós sabemos, por estudos realizados em diversos países, que o conhecimento matemático tem um potencial enorme para gerar riqueza e gerar desenvolvimento. O primeiro país que eu tenho conhecimento a fazer um estudo desses foi o Reino Unido, e encomendou uma análise técnica para determinar, para calcular quanto da economia do país resulta de atividades ligadas à matemática, atividades que requerem forte incorporação da matemática, como é o caso da engenharia, da tecnologia de informação, aeronáutica, fármacos, uma série de atividades do setor econômico que dependem de alta expertise em matemática. E, pois bem, o resultado desse estudo foi que, no caso do Reino Unido, 16% do produto interno bruto do país é gerado por profissões, por atividades que requerem essa forte proficiência em matemática. Eu acho que na época houve um certo ceticismo por achar que 16% era muito, mas estudos que foram feitos depois na França, na Holanda, na Austrália, na Espanha, comprovaram que é isso mesmo. Em países desenvolvidos, a matemática contribui com uma fração muito substancial mesmo, da economia do país. E veja, no caso do Brasil, por exemplo, se nós fizermos a conta do quanto que é 16% do PIB, é R$1 trilhão. No dia 15 de outubro, o INPA completa 70 anos e as atividades em comemoração ao aniversário do Instituto ocorrem ao longo de todo o ano. E uma preocupação muito central no desenho dessas comemorações é incorporar a ideia de que o INPA se tornou uma instituição que, de alguma forma, está muito mais próxima hoje em dia da sociedade brasileira como um todo, porque nós realizamos a Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas, que conta com participação de 20 milhões de crianças e, portanto, entra na casa de milhões de lares brasileiros, e porque nós estamos atuando junto do setor produtivo, contribuindo para a melhoria da eficácia da nossa economia,
porque o INPA tem um papel muito significativo, um esforço muito significativo na popularização da matemática. Vamos, em particular, realizar em outubro o segundo Festival Nacional da Matemática, que é um momento para se divertir com a matemática, apresentar a matemática pelo lado lúdico e a matemática como entretenimento. Então, a comemoração dos 70 anos do INPA tem a preocupação de ser compartilhada com a sociedade como um todo, porque o INPA se tornou uma instituição cada vez mais próxima da sociedade. Pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro estão propondo um plano de recuperação econômica verde para o Brasil. O plano prevê a sinergia entre as agendas econômicas, social e ambiental. Chamado de Green New Deal brasileiro, o projeto tem a capacidade de diminuir emissões anuais de gases de efeito estufa do país pela metade e, ao mesmo tempo, gerar empregos mais qualificados com melhor remuneração. Pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro desenvolveram um plano de recuperação econômica verde para o Brasil. Apelidado de Green New Deal brasileiro, o projeto propõe uma transição para uma economia de baixo carbono com a diminuição dos gases de efeito estufa no país pela metade e a geração de empregos mais qualificados com uma melhor remuneração. A ideia é unir as agendas econômica, social e ambiental. As metas do plano incluem a universalização do saneamento, a melhoria do transporte público e o desmatamento zero. O investimento previsto é de cerca de 509 bilhões de reais até 2030. Uma tendência é, no mundo, a retomada econômica ser cada vez mais baseada em princípios de sustentabilidade. Isso tem sido conhecido internacionalmente como Green New Deal, ou seja, a nova retomada econômica. Mas uma retomada econômica que é em cima de investimento público, de gastos liderados pelo Estado, mas direcionados na sustentabilidade. A ideia do Green New Deal para o Brasil é utilizar de investimentos e gastos públicos direcionados para a sustentabilidade para reverter essa tendência. Como? Deixando de incentivar as atividades que são ambientalmente predatórias e socialmente excludentes para você financiar atividades que são socialmente inclusivas e que geram melhoria de qualidade de vida, de bem-estar, de meio ambiente. Principalmente através de investimentos que vão puxar a iniciativa privada a partir da liderança do Estado. O nosso plano tem várias ações, são 30 ações diferenciadas que estão agrupadas em grandes linhas. A principal linha em termos de volume de recursos é a recuperação das cidades. A gente precisa reestruturar as cidades brasileiras em função não apenas dos problemas que já são acumulados do passado, como diante do desafio das mudanças climáticas. É cada vez mais recorrente nós vermos inundações destruindo o espaço urbano e não é apenas porque está chovendo de uma forma diferente, é porque a nossa cidade não foi construída para lidar com essas questões. Então nós precisamos reurbanização, precisamos realocar as pessoas, precisamos descentralizar as metrópoles, precisamos de transporte sustentável, moradias decentes, precisamos levar emprego, educação, saúde para as periferias metropolitanas. Isso significa a necessidade de construção, investimento, nova infraestrutura de transporte. Nós também temos a necessidade de rever a matriz energética e não querendo apostar mais no mesmo, ou seja, não é mais petróleo,
Não adianta subsidiar o petróleo. O que nós precisamos é investir em eficiência energética, fontes renováveis que têm muito menos impacto. Então, nós temos um espaço muito grande, não apenas para ganhos de eficiência, e o Brasil é o único país, dos grandes países do mundo, onde a gente piora na intensidade de energia e, consequentemente, emissões por unidade de produto gerado. Ou seja, para cada real de produto que está sendo gerado, a gente está consumindo cada vez mais energia e, consequente, emitindo mais poluição. Então, a gente tem que melhorar essa eficiência, mas também reestruturar a matriz energética para aproveitamento de fontes fotovoltaicas, eólicas, outras fontes de baixo impacto, como, por exemplo, aproveitamento de resíduos sólidos para fins energéticos. Então, existe todo um espaço de reconstrução da matriz que implica, por exemplo, eletrificação dos ônibus, que vão gerar menos emissão e vão gastar menos, porque o consumo elétrico tende a ser cada vez mais eficiente em relação ao consumo do diesel. Investir numa malha ferroviária que nos livre da dependência do caminhão, que torna o frete tão caro. Um país do tamanho do Brasil não pode ter a sua matriz de transporte de frete baseado num sistema que é um dos mais caros por tonelada transportada. Então, a gente necessita uma visão sistêmica de investimentos que vão capilarizando a ação. Uma diferença essencial de um Green New Deal para um New Deal convencional é a seletividade na alocação do recurso. O que a gente precisa fazer é escolher as opções de investimento. A gente não pode incentivar qualquer tipo de atividade. E o Ciência Tudo de hoje está terminando. Eu espero que você tenha gostado dessa nossa jornada pelo universo da ciência, tecnologia e inovação. Se quiser rever esse ou qualquer outro programa, basta acessar o canal da TV Brasil no YouTube ou acompanhar tudo pelo aplicativo TV Brasil Play. É isso aí, pessoal. Sábado que vem a gente tem um encontro marcado no mesmo horário, hein? Eu espero você. Tchau, tchau.